Bíblia diz assim: e havia fome na terra. Repita comigo: fome. Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu, repita comigo: obedeceu. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Vem comigo agora para o versículo de número 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Queridos, esse texto, ele traz para nós algumas chaves importantes. Primeiro, ele fala de um tempo de fome. Ou seja, assim como nos dias de Abraão, também nos dias de Isaque veio sobre a terra uma grande fome. Ou seja, significa que nós passaremos por momentos de fome, de necessidades, de aflições, de angústias e provações. Foi assim com Abraão e também foi assim com Isaque. Mas no meio desse cenário adverso, no meio desse cenário contrário, no meio desse cenário desolador, Deus traz à tona a sua promessa. E Deus fala a Isaque: eu fiz com o seu pai Abraão uma aliança, eu tenho uma promessa para a vida dele. E veja que sempre Deus vai falando com Isaque a respeito de semente. Sobre a tua semente, sobre a tua semente, sobre a tua semente. Mas por que Deus cumpriu a promessa feita a Abraão? O texto diz no versículo número 5: porque Abraão obedeceu. Então a palavra-chave, porque fome sempre haverá. Se foi assim com Abraão, também foi assim com Isaque, e também assim será com você e comigo. Mas como você tem tanta certeza disso, Alexander? Porque pela fé nós também somos filhos de Abraão. Pela fé Deus nos fez filhos, herdeiros da promessa de Abraão, pela fé. Porque esse não é mais só para os descendentes de Abraão: Abraão, Isaque, Jacó, Israel, os hebreus. Nós somos inseridos nessa aliança pela fé em Cristo Jesus. De modo que foi um tempo de fome nos dias de Abraão, foi um tempo de fome nos dias de Isaque. Não é diferente. Você e eu também atravessaremos tempos de fome. Seja fome física, seja fome emocional, seja fome profissional, seja uma fome que toca em alguma área da sua vida, seja no seu casamento, seja em relação à criação dos seus filhos, seja lá em que área da sua vida for. A certeza que nós temos é que passaremos por períodos de fome. Mas no momento em que se passa pelo período de fome, Deus traz à tona a sua promessa. E quando Deus fala com Isaque, no tempo de fome, Ele traz à tona a promessa, e Ele deixa a palavra-chave para que a promessa se cumpra, que se chama obediência. E quando então Isaque semeia,
ele o faz em obediência. Se você quer experimentar cumprimento de promessas na sua vida, existe uma palavra rema chave, indiscutível e indispensável, chamada obediência. Quando nós nos matriculamos em alguma escola e começamos a frequentar desde a pré-escola, nós aprendemos o que? A, B, C, D. Viu? As crianças sabem. Mas no reino de Deus é um pouquinho diferente. No reino de Deus nós temos que obedecer. Não aplique no reino de Deus o ABCD, mas aplique no reino de Deus o obedecer. E em se tratando de obedecer, nós temos alguns princípios que a Bíblia nos ensina. Um deles é acerca das nossas finanças. Trazei, pois, todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, diz a palavra do Senhor. E provai-me. Olha, o próprio Deus fazendo um desafio. Provai-me, se eu não abrirei as janelas dos céus. Se você realmente precisa que as janelas do céu se abram sobre a sua vida. Isaac precisava que as janelas do céu se abrissem sobre a vida dele. Não precisava? Precisava. Porque ele vivia num tempo de fome. Se você precisa que as janelas do céu se abram sobre a sua vida, porque em alguma área, em alguma situação, em algum pormenor da sua vida, você está passando por um período de fome, então faça o que fez Isaac. Ele usou o princípio que Abraão viveu e obedeceu. Qual foi o resultado disso? Versículo 12. E assim semeou Isaac naquela mesma terra. Que terra? A terra que o Senhor falou: eu serei contigo. E ele colheu 100 medidas para um, ou como nós gostamos de dizer, 100 vezes